Boa noite, gente. Dando continuidade, então, à nossa aula de síndromes tóxicas, agora a gente vai falar da síndrome extrapiramidal. Bom, a síndrome extrapiramidal é uma síndrome muito vista nos atendimentos, tanto no nosso serviço do CIATOX quanto nos serviços hospitalares. Ela pode ser desencadeada tanto devido a uma tentativa de autoextermínio, uma tentativa de suicídio, quanto por uma reação adversa ao uso de algum medicamento de forma terapêutica. Qual que é a fisiopatologia dessa síndrome? A gente tem que entender primeiro, então, que essa síndrome ela vai atuar principalmente no aparelho locomotor, tá? Principalmente no aparelho locomotor. E nesse aparelho locomotor a gente vai ter duas vias, a via dopaminérgica e a via colinérgica. A via dopaminérgica está relacionada com o relaxamento da musculatura e a via colinérgica tem a ver com a contratura da musculatura. Fisiologicamente, essas duas vias vão estar sempre em sinergia, em equilíbrio, funcionando de forma igual para não ter problema para o paciente, para o organismo. O que vai acontecer na síndrome extrapiramidal? Através do agente tóxico vai ocorrer o bloqueio dos receptores dopaminérgicos, impedindo assim o relaxamento da musculatura, o que vai ocasionar em uma hiperestimulação muscular. Então, basicamente, essa é a fisiopatologia da síndrome. Os principais agentes que a gente vai ter envolvidos nessa síndrome são os fenotiazínicos, como a clorpromazina, com potencial sedativo, podendo evoluir com manifestações anticolinérgicas e autonômicas. Os distúrbios extrapiramidais devido à clorpromazina são menos expressivos. Tioridazina, trifluperazina e flufenazina também podem causar. De butirofenônios temos o haloperidol, antieméticos metoclopramida e bromoprida, que são os dois maiores agentes causadores. Qual que é então a sintomatologia marcante de uma síndrome extrapiramidal? Crise oculógera, distorção facial, hipertonia, espasmos musculares e parkinsonismo. Bom, entrando nas manifestações clínicas gerais, a gente tem que entender que nessa síndrome nós vamos dividir em três grupos. O grupo das distonias agudas, o grupo do parkinsonismo e o grupo de acatisias. Bom, distonias agudas então vão ocorrer por contração muscular e nesse caso a gente vai observar o quê? Crise oculógera, que é a contratura do músculo ocular do globo ocular por um lado só, é um olhar fixo, sintoma muito frequente nas crianças, espasmos de mandíbula e garganta, espasmo ou protrusão de lábios e língua, distorções faciais, tics, movimentos mastigatórios, torcicolo, obstótono, que é a hipercontração em que o paciente apoia a cabeça e a ponta dos pés quando envergado, contrações musculares dos membros superiores e postura bizarra. Aqui alguns exemplos, algumas imagens. Parkinsonismo, então, é aquele paciente com uma face de máscara, uma fala lenta e monótona, paciente apresentando rigidez, catatonia, gesticulação diminuída, postura bizarra, tremores, movimento de rolar de dedos e oscilações rítmicas das extremidades. Então, tudo isso vai estar presente nesse quadro de parkinsonismo. Aqui alguns exemplos. Acatisia. A acatisia é pouco frequente em crianças, é um desejo incoercível de se movimentar, o paciente não consegue ficar sentado, parado. Movimento das pernas e sacudidas de joelho quando em posição sentada. O paciente vai ter ansiedade, é uma sintomatologia muito frequente em adultos, tá? E pode ocorrer quando o paciente só aumenta a dose por conta própria daquele fármaco que ela já usa previamente. Tratamento sintomático suportivo, descontaminação sem tempo hábil. Se ocorrer por dose terapêutica, a gente vai suspender o agente causador e lembrar que a síndrome extrapiramidal pode ocorrer até 24 horas após a última exposição. O piperideno, então, ele está sob a dose de 0,04 mg por quilo e M. Vamos usar em casos de distonia e parkinsonismo. Lembrar que uma alternativa ao piperideno vai ser o benzodiazepínico. O piperideno ele tem uma ação anticolinérgica, ele vai atuar como antagonista da acetilcolina nos receptores muscarínicos. Isso visa reduzir o efeito da acetilcolina e assim restabelecer o equilíbrio entre dopamina e acetilcolina. Aqui a apresentação do piperideno, 5 mg por ml, vai estar indicado em presença de reações extrapiramidais, intoxicações por neurolépticos e uso de metoclopramida.